Alô você, bem-vindo ao Brasil Energia Debates. Este é mais um episódio da série de conversas importantes, de temas relevantes do mercado de energia, porque energia é o nosso papo. Eu sou Fábio Couto, editor do Energia Hoje, e a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, um novo debate estará no ar para você assistir onde e quando você quiser. Para você ser avisado de um novo episódio disponível, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Também compartilhe este e outros episódios. Este é o mais um dos episódios, nós já temos outros temas, outras discussões relevantes. Bom, e RVD, né, é uma sigla, né, mais uma sigla que passou a fazer parte do vocabulário do setor elétrico, dessa vez com significado tão ou mais importante neste momento quanto as outras que nós já conhecemos. A redução voluntária da demanda é uma das medidas adotadas pelo Ministério de Minas e Energia para enfrentar a crise hídrica em curso. Qual é a avaliação que se pode fazer neste momento da RVD depois já de 2 rodadas? O que se pode mudar para melhor no mecanismo? Ele pode se tornar um mecanismo perene, mesmo depois da crise? Para comentar aspectos da medida, convidamos Leontina Pinto, fundadora e presidente da Engenho Consultoria, e Nelson Fonseca Leite, professor da FGV e ex-presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Para começar, as perguntas vão sendo feitas, mas vocês podem comentar, replicar o tempo que quiserem, né? Um debate bem livre, né? Mas, para começar, a gente tem aí a RVD com 442 megawatts em ofertas feitas em setembro e 720 megawatts para outubro. Já tem algumas semanas, a Abvidro disse que ao canal Energia que o setor não vai participar da RVD. Já a Biquim nos disse que é possível aderir, que não é possível aderir, melhor, ao RVD, porque neste período, entre setembro e novembro, é o melhor momento da indústria química. Por outro lado, empresas como a CBA, da Votorantim, viram vantagens na medida, então estão aderindo. O programa demorou para acontecer, demorou para se deslanchar um gerenciamento pelo lado da demanda. Eu começo com a Leontina. Bom, então, boa tarde a todo mundo. Eu vejo isso de um jeito bem cauteloso, digamos assim. Então, se você for pegar os relatórios diários do ONS desde setembro, você vai ver que, em média, nós conseguimos, né, tem um quadrinho que diz a economia de energia e diz a economia máxima por oferta, né? A máxima está em 200 e poucos mega. Você não vê aquele entusiasmo. Se eu comparar com a época mais recente, por exemplo, de 14 para 15, onde houve um programa parecido, o que acontecia era, o dólar estava barato, era uma coisa de cortar o coração, a indústria parava. Simplesmente parava, porque dava mais dinheiro não fazer nada do que fazer alguma coisa. Então, a indústria importava para manter seus compromissos, e depois, então, enfim, ganhava no net, né? A gente não vê isso nesse momento. Primeiro, porque para manter os compromissos, eles teriam que importar a um dólar absolutamente no espaço, né? Esse é o momento de você gerar os estoques para o fim do ano, para o Natal, Ano Novo, enfim, para as festas. É o momento em que a indústria está mais aquecida. Então, assim, a gente não vê essa adesão. Conversando com as distribuidoras, o Nelson vai conhecer isso muito melhor do que eu, mas assim, eu faço projeção de carga para várias distribuidoras, é uma das coisas que a gente mais faz. A gente não vê nem o grande consumidor e nem o pequeno consumidor aderindo a nenhum desses pontos, nem a redução por oferta e nem a redução por incentivo, aquele incentivo na tarifa. A gente não vê isso. A gente também não vê uma coisa que é importante, que é uma conscientização,
Quer dizer, o cara não sabe que ele precisa baixar porque não tem. Ele não sabe isso. Então, ele não sabe que é melhor ele baixar da cabeça dele, gerir essa diferença, do que um belo dia cai o céu na cabeça dele, ele ter que parar a produção ou ter que desligar uma coisa mais importante. Enfim, a gente não está vendo sucesso nessa ação, e eu acho que a coisa mais emblemática, que não é redução, mas é importante, foi o que aconteceu ontem. Ontem nós contratamos 700 megamédios, quase 800 megamédios de térmicas a R$ 1.600. A R$ 1.600 por 3 anos e meio, começando no ano que vem. E não é nem para agora, é para o ano que vem. No meio do ano que vem, quer dizer, nós vamos pagar um preço absurdo por isso, ao longo de muito tempo, até 2025, com o PLD a 170. Então, assim, isso, para mim, é o retrato de que as ações têm que ter um rumo um pouco mais organizado. Bom, quando, vou parar de falar, porque o Nelson conhece isso muito mais do que eu. Deixa para ele. Só para guiar, né, as pessoas que forem assistir o vídeo, né, nós estamos falando daquele leilão emergencial, né, o processo simplificado competitivo, né, para contratar energia, enfim, qualquer energia que esteja disponível, né, para ajudar a recuperação dos reservatórios, né. É isso só para alguém que, por sinal, não tenha, não soube do que aconteceu, né. Contratação de energia de reserva. De Exatamente. reserva. Até porque foi um leilão muito rápido, né? Como foi um processo muito rápido, né? Muita gente nem soube até. Foi no dia 25, talvez dizer o dia, né? Porque o vídeo vai ficar. Então, no dia 25 de outubro, né? Foi a contratação. Isso significa 100% de inflexibilidade. Depois, se vocês tiverem curiosidade de ver os gráficos do total de garantia física e contra a demanda, você vai ver que nós vamos ter uma sobreoferta absurda. Então, até a partir de 22, 23, nós não vamos ter como gerar essa hidrelétrica toda, porque tem tanta geração que vai sobrar geração. Até isso é uma coisa importante, para a gente não cair no problema que caiu no racionamento, por exemplo, onde a gente acabou tendo um corte emergencial, que as distribuidoras levaram, quanto, Nelson? 6 anos para recuperar o nível pré-racionamento. Tivemos o fenômeno da sobrecontratação depois. A agonia da sobrecontratação. E agora nós vamos cair exatamente nisso. Então, assim, a gente tem que ter uma gestão da demanda bem feita para não cair na agonia exata da sobrecontratação, porque a conta da gente, assim, nós vamos ter pelo menos uns 20% de hidroelétrica sem despachar. Despachamos térmica a 1.600. Então, assim, a demanda, ao contrário, a gente quer que ela cresça, porque ela tem que absorver essa energia que está entrando. Né? Então, isso tem que ser uma coisa bem organizada, fortuita e de curto prazo. Pronto, Nelson. Vou ficar quieta. Ô, Fábio, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o convite, manifestar a minha satisfação de estar aqui, em companhia da Leontina, muito tempo que eu não participava aí de nenhum evento com a Leontina. Depois que eu saí da Abrad, eu fui fazer trabalho voluntário aí pelo Rotary e continuei dando aula na Fundação Getúlio Vargas. E agora eu recebi um convite para ajudar na refundação do Comitê Brasileiro do Conselho Mundial de Energia. E esse tema é um tema que está na ordem do dia do setor elétrico mundial. Não é à toa que o Conselho Mundial de Energia ele faz uma análise de cenários aí no mundo inteiro, está presente em mais de 80 países do mundo, é uma organização bilateral importante e o Brasil
deixou de fazer parte do Conselho Mundial de Energia em 2019, tendo sido durante quase 100 anos associado, né, do Conselho Mundial de Energia. E eu vejo que existem instrumentos essa, né? Olha, ela entrou agora de novo. O que acontece? Eu estou dividindo aqui com a Paula, ela está me ajudando na operação para eu poder moderar, então ela está certo. me ajudando aí com o Zoom. Mas a gente tem isso, né? Como é tudo à distância, então, se um falhar, né, sai do prumo, né? Mas, enfim, mas a gente vai chegar um momento que a gente vai ter um estúdiozinho depois, presencial, vai ter um momento que a gente vai poder fazer ele presencialmente. Mas, Fábio, podemos recomeçar? Deixa eu só me dar um ok aqui. Tá. Tá, então, acabou que eu até não, né, quando caiu, você estava no meio, eu vou fazer a pergunta, então, para você Certo. começar do zero. Bom, Nelson, então, aliás, por sinal, você faz parte, né, do grupo que está reorganizando, né, o Comitê Brasileiro do Conselho Mundial de Energia, né? E quais são as novidades? O que está se discutindo, né, no Comitê Brasileiro, que se discute no Conselho Mundial de Energia sobre o gerenciamento pelo lado da demanda? Ok, Fábio, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui presente com a Leontina nesse evento organizado por vocês. E o Conselho Mundial de Energia é uma organização bilateral que está presente hoje em mais de 80 países, e o Conselho Mundial de Energia reúne especialistas do mais alto nível no setor de energia no mundo inteiro e trata as questões de forma neutra politicamente e traça cenários. Um dos produtos do Conselho Mundial de Energia são cenários e um trilema que é extremamente importante para os formuladores de política pública. Nós estamos agora na era que nós chamamos de transição energética. Essa transição energética, pelos estudos do Conselho Mundial de Energia, ela vai ser pautada por 4 Ds. É a descentralização, que é o contrário do que nós tivemos até agora, com geração centralizada, grandes troncos de transmissão. Ao contrário disso, nós vamos ter a descentralização da geração, com a geração distribuída, a geração próxima da carga, e a descentralização também das decisões de consumo, na medida em que o consumidor vai ser mais empoderado, e com as ferramentas de TI e telecomunicações existentes, nós vamos usar recursos energéticos distribuídos para poder controlar o sistema, mudando totalmente o paradigma. O paradigma do setor elétrico, até então, a geração segue a carga. Ou seja, você faz uma projeção de carga, você faz um planejamento de carga para que a geração seja disponibilizada de acordo com a carga, e a cada instante existe um equilíbrio entre carga e geração. Esse equilíbrio carga-geração, no futuro, ele vai ter novas formas de se obter esse equilíbrio. E uma dessas formas é o uso dos chamados recursos energéticos distribuídos. E os recursos energéticos distribuídos, essa descentralização do D, ela
permite que o consumidor tome decisões de consumo de acordo com a energia que está sendo gerada. Por exemplo, num determinado momento, a distribuidora avisa para o consumidor que está gerando uma energia que vai custar R$ 1.600 o megawatt-hora. Ele pode tomar a decisão de programar os seus equipamentos para a energia acima de um determinado valor, o equipamento desliga, por exemplo, o ar-condicionado desliga. Eu posso tomar a decisão de, na minha casa, desligar o meu aparelho de ar-condicionado se a energia custar acima de um determinado valor. Tá? Isso vai ser possível com as ferramentas disponíveis. Bom, o outro D, que eu falei lá, dos 4 Ds aí que nós teremos, é a descarbonização. Isso é nítido aí, que nós teremos uma mudança da matriz energética no mundo inteiro, com a redução de emissão de carbono por causa das questões de mudanças climáticas. E aí entra a chamada era do hidrogênio. Nós vamos mudar a matriz energética, teremos a era do hidrogênio, teremos aí a questão do armazenamento de energia para fazer face às fontes intermitentes que estão entrando, né? Se nós temos fontes intermitentes entrando, como é que nós vamos firmar a energia dessas fontes intermitentes? Através de técnicas de armazenamento, né? E uma outra questão importante além dessa descarbonização, dessa mudança de matriz energética e da descentralização da geração, nós temos aí a digitalização dos sistemas, que vai permitir que essas ferramentas possam ser usadas, e a democratização, que é o lema até do Conselho Mundial de Energia, humanização da energia, de maneira que todos possam ter acesso, sem reduzir o seu conforto, fazer o controle da energia de acordo com a sua disposição de pagamento. Aí nós vemos, o governo cria um bônus por meio de um programa de incentivo à redução voluntária de consumo de energia elétrica para os consumidores do mercado cativo, e esse bônus com o propósito de incentivar os consumidores a reduzirem o consumo diante da atual escassez hídrica. A intenção é boa, mas, em primeiro lugar, apesar do incentivo ser um incentivo num valor bastante significativo, de 50 centavos de real para cada quilowatt-hora implantado, reduzido, né? Eu acho que nós só teremos o controle disso a posteriori. Nós só sabemos se essa medida vai ou não surtir efeito a partir do processo de avaliação que vai ser feito em janeiro do ano que vem, quando terminar o efeito desse programa de redução voluntária de consumo. Ou seja, o consumidor, ele toma decisão agora, mas ele só tem a resposta a essa decisão que foi tomada no ano que vem. Ou seja, tem aí uma defasagem, um delay entre o momento da decisão e o momento em que virá a resposta. Com
a digitalização que nós vamos enfrentar com as redes elétricas inteligentes, com o efetivo controle pelo lado da demanda, nós teremos possibilidade de ter respostas imediatas. Não ficaremos mais com esse dilema de implantar uma medida e não saber se essa medida será efetiva ou não. Outra questão importante é a questão do controle da medida. A dificuldade do controle da medida. Porque, para isso, é necessário uma adesão significativa dos consumidores. Para haver uma adesão significativa dos consumidores, é necessário haver uma campanha. E nós temos tido uma campanha muito fraca. Nós temos tido uma comunicação fraca com relação a essa questão. Então, eu não creio que haverá uma adesão em massa dos consumidores em relação a isso aí, e pelo que a gente vê da carga das distribuidoras, não tivemos ainda, já temos aí 1 mês e tanto, dessa medida de redução de consumo, e não temos ainda uma percepção do resultado disso na carga das distribuidoras. Aliás, até tocando nesse ponto, né, da falta de comunicação, né, a comunicação ser muito falha, né, no caso do cativo. No caso do livre, nós temos essa pouca adesão, porque, enfim, cada empresa tem a sua necessidade, a sua estratégia, né, e tem questões econômicas aí no ambiente. No caso, não está faltando no governo, talvez, uma articulação, uma movimentação maior para tentar aperfeiçoar os 2 programas, né? O que o governo pode fazer hoje, de imediato, para aperfeiçoar e tentar acelerar a redução de consumo tanto pelo lado cativo quanto pelo lado do Mercado Livre? Aí acho que eu vou começar com a Leontina de novo. Ok. Bom, não é simples. Não é simples. Então, eu vou ser bem crua aqui. Se você pegar no mercado cativo, digamos, a classe média para alta, o que vai acontecer é que eles vão sentir pouco o aumento do preço da energia. Então, você não consegue uma economia, a não ser que seja deixado muito claro que, olha, vai sair uma fábula, vai sim subir o preço, e se você não economizar agora, vai faltar no futuro, ou pode faltar no futuro. Então, assim, se essa mensagem não for muito clara, não vai acontecer. Se eu pegar uma classe mais vulnerável, mais carente, o que vai acontecer é que eu vou aumentar as perdas comerciais. Então, também não vai rolar. Então, assim, a gente fica num meio contra a parede, no sentido que, olha, a menos que eu tenha uma comunicação clara dos riscos claros, então, eu vou desligar quando não estiver usando, às vezes até estou usando, mas, olha, vamos usar um quarto só, vamos fazer alguma coisa, um ar-condicionado só e tal. Se eu não tiver uma comunicação muito clara que, se isso não acontecer, eu tenho consequências, eu duvido que alguém se toque para isso. Inclusive, porque assim, você vai fazer, como o Nelson disse, as consequências dessa redução só são conhecidas a posteriori. Mas, mais do que isso, todo mundo sabe que é uma redução em cima de uma coisa que foi aumentada.
Então, não fica uma sensação de ganho, não fica. Então, assim, a menos que você deixe claro, isso não está acontecendo, porque as pessoas vão para a televisão, as últimas declarações que eu vi das instituições dizem risco zero de ter racionamento, não, está tudo dominado, está tudo tranquilo. Aí o pessoal não vai desligar, né? Por que queria? Não tem sentido eu desligar minha luz se não tem risco nenhum. Se eu posso pagar e não tem risco nenhum, por que eu vou desligar? Eu acho que precisa de uma coisa um pouco mais clara e um pouco mais coerente até. Assim, cara, desliga porque precisa desligar. Agora, desliga, viu? Mas não precisa não, tá? Como é que pode um negócio desses, né? Isso por um lado. O Mercado Livre, o preço dele não está atrelado necessariamente à redução ou não. Né? O preço dele está nos contratos, e quem é sério mesmo já fez contratos a mais longo prazo e tudo isso, então ele vai pagar a mesma coisa. Ele só vai desligar se for realmente muito vantajoso. E como eu estava dizendo, nesse momento não é vantajoso. Esse é o momento de você esse é o momento que, em princípio, se espera que haja uma retomada no país, né? Vacinação dando resultado, Covid caindo, esperamos nós que não venha mais nenhuma onda, que a gente já tenha sofrido o suficiente e tal. Então, está todo mundo em ritmo de retomada. Você está em ritmo de retomada e vai desligar a produção? Também não tem sentido. Né? Então, a menos que eu tenha uma comunicação clara, que deixe claros para a população os riscos e que haja um pedido mesmo do governo, desligue porque nós precisamos que você desligue, a menos que isso aconteça, e eu acho que não vai acontecer, não vai funcionar. Né? Isso é como é que eu posso dizer? Isso é uma coisa que eu acho que não é esse governo, não é o governo passado, isso é uma coisa que é o trauma da época do racionamento, tem toda a questão que Fernando Henrique provavelmente não ganhou, o PSDB não ganhou a eleição e perdeu para o PT por causa disso, então isso ficou como que um dogma, não se fala em racionamento, porque senão a gente perde. E isso é muito ruim para o setor, porque eu brinco sempre, assim, o Gerson Kelman que dizia isso, o risco do planejamento é 5%. Né? 5% é um ano a cada 20. Na sua vida, você provavelmente, se você viveu 80 anos, o que é pouco para a expectativa atual, você vai ver 4 racionamentos na sua frente, ou pelo menos 4 momentos de restrição na sua frente. Não estou nem falando de gestão nem nada, no normal. Se você vê isso, a gente tinha que estar preparado para isso, como se isso fosse uma coisa da vida, uma coisa comum, normal, né? A gente não encara. Você pega lá no Japão, toda criancinha sabe entrar debaixo de uma mesa ou ir para um cantinho qualquer se der um terremoto. O governo não perde a eleição porque teve um terremoto. Né? Isso faz parte da vida. A gente não tem isso. Eu brinco sempre que tem a língua ela mostra quem nós somos, né? Na cultura portuguesa existe a palavra saudade. Não é mês, não é estranho, não é nada. É saudade, é uma coisa mais funda, é diferente, né? Não existe a palavra preparedness. Eu já procurei em tudo quanto é lugar um sinônimo para preparedness. Não tem. A gente não tem isso na nossa cultura. Está na hora da gente construir, isso por um lado. Para fechar, a questão dos preços da energia é uma questão que dá uma tentação, e também não é desse governo, é de todos, de controlar esses preços para poder dar uma segurada na inflação. Não adianta, porque depois explode, mas momentaneamente você controla a inflação. Se você reparar, em fevereiro, eu falo isso sempre, em fevereiro nós desligamos as térmicas. Reservatório vazio, período de chuva já no meio. Nós desligamos as térmicas para baixar o custo. Então, assim, se eu desligo, eu estou esperando o quê?
que aconteça, sabe? Assim, então, assim, preço baixo, nenhuma comunicação, nenhum incentivo. Por que a carga baixaria? Eu não vejo motivo para a carga baixar. É isso. Nelson, o que você acha? O que o governo poderia fazer para... Fábio, o problema no Brasil é que nós não aprendemos com o passado, entendeu? Eu até acho que o que foi feito agora era uma das poucas alternativas diante das ferramentas existentes, já que no passado aconteceu aí o que a Leontina falou, desligaram as térmicas mais baratas por questão de tarifa, para não deixar a tarifa subir muito, quando os reservatórios estavam vazios. Aí agora, tudo bem, criam o bônus para redução voluntária de consumo, diante das ferramentas existentes, de a crise que nós estamos vivendo, é o melhor que podiam fazer, mas podiam ter feito uma comunicação mais assertiva, dizendo, olha, nós precisamos que a população brasileira faça uma redução voluntária de consumo, porque nós estamos diante de uma escassez hídrica, como nunca vivemos antes, e aí vamos... Mas o que eu estou percebendo é que a história se repete. 2012, nós tivemos a implementação das medidas, daquela medida provisória 579, que foi transformada na Lei 12.783, de 11 de setembro de 2011, que implantou em 2012 vieram os efeitos. Quando foi em 2013, nós começamos a ter um problema de desequilíbrio de contratos, provocado por questões aí de economia e tal. As distribuidoras tinham contratado a mais, com base num cenário de crescimento econômico. Não houve um cenário de crescimento econômico, houve uma projeção, houve uma sobra de contratos, uma sobrecontratação e tal. Isso custava dinheiro, né? Mas não podia aumentar em 2013, porque tinha saído a medida provisória 579, e aí não tinha sentido a medida provisória 579 reduzir 20% na tarifa e depois ter um aumento de tarifa por causa do problema da sobrecontratação. Então, o Tesouro falou que bancava pela medida 579, aquela conta de desenvolvimento energético, aquela CDE, ficou para o Tesouro. Era uma conta que o Tesouro teria que bancar aí uns 13 bilhões de reais e acabou não bancando, pedalando lá para o ano seguinte. Só que no ano seguinte era um ano de eleição. E aí entra o que a Leontina falou, Pablo, se aumentasse muito a tarifa e tal, poderia comprometer, prejudicar a candidata a presidente da República, que estaria disputando a reeleição. Então, o que fizeram? Fizeram um empréstimo lá, com organizações, com bancos privados, para cobrir a diferença do valor, e depois as distribuidoras cobrariam na conta dos consumidores e pagariam esse empréstimo aí. Então, 2014 não foi repassado para a tarifa por ser um ano de eleição.
Quando foi em 2015, além de ter que pagar o empréstimo, ainda veio o tal do tarifaço lá do dia 15 de março de 2015, quando jogaram na tarifa todos esses desequilíbrios. Teve concessionária com aumento aí de quase 100% na tarifa de energia elétrica, e era um ano que tinha passado a eleição, bom, o resto aí todos nós já conhecemos. Então, o que eu estou vendo agora, criar a conta Covid, agora estão criando uma outra conta aí para bancar a tal da escassez hídrica, jogando isso para a tarifa posteriormente. Quer dizer, quando se faz um empréstimo para cobrir um desequilíbrio momentâneo, na realidade, nós estamos jogando isso para frente. Nós estamos jogando para o futuro, isso no futuro vai ser cobrado dos consumidores com juros e juros altos, porque os juros estão subindo também em função da própria questão da inflação que está voltando. Então, na realidade, é uma situação complicada. Eu acho que falta uma comunicação direta explicando o que está acontecendo. E aí, na medida em que essa comunicação for feita com muita clareza, com muita sinceridade, as pessoas vão entender o problema e vão aderir. Se nós não fizermos uma comunicação efetiva do que está acontecendo, nós não teremos uma adesão, um engajamento dos consumidores brasileiros, porque, para eles, como a Leontina falou, você podia desligar a sua luz aí, economizar, mas não vai faltar energia, não estamos correndo o risco de faltar, não. Né? Mas pelo menos dizer, olha, vamos desligar, porque temos o risco de faltar e temos um risco de subir o preço exageradamente. A maneira que nós temos de evitar essa alta de preços é reduzirmos o consumo. Agora, diante das ferramentas para controle da demanda que nós temos hoje, eu acho que o que foi feito é o que podia ser feito, porque nós não temos ainda as ferramentas adequadas, nós não temos ainda uma rede elétrica inteligente para fazer essa redução de demanda. Eu acredito que no futuro nós teremos, e nós precisamos aprender com o que aconteceu no passado para mudar o nosso sistema de comunicação, para sermos mais efetivos em termos de comunicação com os consumidores e termos, então, o engajamento e a adesão dos consumidores nas medidas de redução de consumo. Bom, uma percepção que se tem, né, pelo menos ainda não é uma tendência concreta, né, mas já há uma percepção de que a redução voluntária da demanda acelerou o surgimento de soluções como os agregadores de cargas, né, que são empresas, né, que têm criando serviços, né, basicamente comercializadoras, que vêm criando serviços para atender as ofertas, né, ligadas ao programa de redução voluntária. A Electra, por exemplo, já criou um serviço mesmo, né, criou um braço para agregar cargas. Já tem outras empresas, se não me engano, a 2W também está fazendo isso para condomínios, né, de residências, né. Isso é um legado, né, já é uma consequência da crise hídrica, né, a criação de novos serviços já de olho para se migrar para o mercado livre, né, ou já se dá opções para o consumidor escolher a gestão da sua demanda. Eu vou seguir com o senhor, professor Nelson. Fábio, eu acredito que sim.
eu acredito que isso aí é mais uma mudança que nós temos em função aí da transição energética. O que a figura dos agregadores nos traz? A figura dos agregadores nos traz uma forma de você juntar diversos consumidores com demanda menor e possibilitar que esses consumidores acessem um patamar de demanda suficiente para negociarem no mercado livre e poderem negociar contratos como consumidores livres. Uma outra forma também, uma outra forma de atuação dos agregadores é você ter o acesso à geração distribuída por parte de pequenos consumidores que individualmente não poderiam arcar com o acesso a uma geração distribuída. Esses agregadores juntam diversos consumidores pequenos para dar uma economia de escala para esse negócio. Isso é uma inovação, uma nova forma de comercialização de energia dentro do processo de liberalização de mercado que nós temos. Leontino, você também acha que a agregação de cargas é um legado? Eu acho que o legado vai ser a geração distribuída. Eu acho que ao invés de... Acho que vai ter agregador de carga, sim, mas eu acho que muito mais do que isso, enquanto não vier o futuro que o Nelson está descrevendo, que tem que vir logo, eu estou vendo nesse momento um grande movimento para a geração distribuída. Eu acho que mais do que carga, o pessoal vai para esse caminho. Mas é claro que mais para o futuro, sim, claro. Eu concordo, Fábio, que a geração distribuída vai mudar totalmente o setor energético no mundo. É a transição energética, a geração distribuída vai mudar totalmente a forma como nós lidamos com a energia elétrica hoje. E olhando também para além do fim do período úmido, né? O governo, quer dizer, na verdade, além do período seco, o governo também tem que começar a olhar a recomposição dos reservatórios, né? Então, vai aproveitar o período úmido para recompor os armazenamentos, né? Até chegar abril, maio, decidir se mantém as medidas emergenciais ou não. Vocês acreditam que a redução voluntária de demanda pode ser estendida para além de abril do ano que vem? Eu vou começar pela Leontina. Se você reparar que as térmicas emergenciais, se é isso que a gente pode falar, foram contratadas a partir de maio, então você já vê que sim, a gente acha que vai ter uma escassez ao longo do ano que vem. Eu gostaria de deixar claro uma coisa que às vezes não fica claro, que é o seguinte: nós não estamos nos piores anos hidrológicos de todo o histórico, não estamos. Nós estamos no pior período de armazenamento, foi um problema de gestão dos reservatórios. Nós não tivemos a pior ENA, não tivemos a pior afluência, a pior vazão, mas tivemos o pior nível de reservatórios. Esse nível está tão baixo que, a menos que nós tenhamos uma cheia muito absurda,
a gente não se recupera no verão. Eu acho que muito pior do que esse ano, eu sempre brinco, que pior do que risco de escassez esse ano é que se a gente escapar desse ano, nós vamos viver um ano muito difícil em 22. Então, sim, a gente vai precisar de um controle grande em 22, e esse leilão já está sinalizando isso. Não até 25, como o leilão está sinalizando, não até 25. Mas, assim, a partir de 23, 24, você começa a ver uma entrada muito grande de usinas eólicas e solares, até para ainda pegar os incentivos antes que eles morram e tudo. Então, você começa a ver uma expansão da geração, da oferta mais forte, né? Nesse momento, a gente vai ter um alívio para começar a encher o reservatório, mas até pelo menos 23, início de 23, até o verão de 22 para 23, energeticamente não tem simulação que mostre alívio, a não ser que seja, sabe, uma seca daquelas assim, que anômalas. Agora, o governo vem falando, né, que essa é a pior hidrologia, né? Não é. Na verdade, não é, né? Qual Não foi a é. pior hidrologia, assim? Pior sozinha foi 70. 70 foi a pior de todo o período. O segundo pior momento foi 52, era 52, 56, mas, na verdade, 13 a 15 é compatível, é comparável com 52, 56. Essa vazão agora foi ruim, foi uma das piores, digamos, tenha sido a 10ª pior da história, mas a pior não foi. O que aconteceu é que a gente não segurou a água que tinha, a água que chegou, que eu estou dizendo, em fevereiro nós desligamos as térmicas, foi uma coisa de louco. Então, assim, a gente não segurou a água nos reservatórios, como poderia ter segurado, e reservatório vazio não gera. Você tem poça, você não tem lago, não tem altura de queda para fazer uma boa geração. Então, você precisa de muito mais água para gerar a mesma energia, né? A eficiência cai, a eficiência da hidrelétrica depende da altura da altura da manométrica. queda da água, né? Daqui. Então, quando você começa só a ter poças, você começa a não conseguir ter uma boa geração, não tem uma boa eficiência, e a gente não acha que, se você tiver um verão normal, digamos, um verão na média, isso se recupere, não. As simulações não mostram isso. Mas o pior dos piores foi 70. A não ser que tenha um verão excepcional. Quer dizer, É o que tem eu estou alguém que dizendo, está contando com a sorte, né? Eu acho que é mais que sorte, né? É uma cheia muito anômala, não é sorte, tirar na loteria mesmo, sabe? Assim, sorte é você ter uma vazão média, né? Você contar com isso é contar com bilhete premiado, assim. Vai ser uma coisa, aí vai ser o contrário. Vai ser uma coisa que acontece, digamos, uma vez a cada 30, 40 anos. Pode acontecer? Pode. É esperável? Não, não é. Nelson, você também acha que vai até abril, além de abril? Eu acho que sim, eu acho que a sinalização que tem aí, a Leontina colocou muito bem, esse leilão de reserva aí de 800 megawatts médios, ele é um sinal de que estão já prevendo que os reservatórios não ficarão completamente cheios e vai ser necessário enfrentar um período de escassez aí para o ano que vem. Eu imagino que o ano que vem pode ser até pior do que esse ano em termos de energia armazenada por causa do crescimento da economia, porque nós temos uma economia com perspectiva de crescimento no ano que vem e com o fim da pandemia aí e tal, a normalização da situação econômica, o que vai acontecer? Mercado de energia elétrica consumo de energia elétrica vai crescer e, consequentemente, se nós não tivermos com os reservatórios cheios para enfrentar o período seco do ano que vem,
medidas terão que ser adotadas, novas medidas terão que ser adotadas. Bom, para a gente começar a se encaminhar para o final, muita gente tem questionado, né? O governo poderia acelerar a adoção de novos programas ou aperfeiçoar programas de eficiência energética, inclusive como forma de se incentivar a RVD ou incluir a redução voluntária como se fosse um programa de eficiência energética? Faz sentido isso? Fábio, eficiência energética tem que ser permanente. Eficiência energética não tem que ser um negócio assim que faz só na época de escassez de energia, não. Energia elétrica é um insumo que custa caro, energia elétrica para gerar energia elétrica tem impacto ambiental. Então, o correto é que os programas de eficiência energética sejam programas permanentes. Eu não sei se a Leontina concorda comigo, mas é a minha visão. É claro, a eficiência energética tem que ser permanente. Agora, o que eu acho é assim, depende de qual eficiência você quer, né? Por exemplo, quando a gente teve o racionamento, a demanda caiu 30%, mais ou menos, e levou muitos anos para voltar ao ponto que estava. O que aconteceu? A gente estava com uma economia muito aquecida, as pessoas estavam com dinheiro, trocaram motores, trocaram lâmpadas, trocaram tudo. Você pode chamar isso de eficientização, é uma forma. O que aconteceu em 15? Não, as pessoas não estavam com dinheiro e não tinha muito o que trocar mais, já tinham trocado o que tinha que trocar. Né? Então, na verdade, você não teve uma redução absurda porque mudou algum parâmetro, você teve que desligou mesmo, tirou da tomada. Então, assim, a gente não pode confundir os dois pontos. Nesse momento, as pessoas estão muito descapitalizadas. Então, assim, eu acho que se for para investir, vão investir em GD, em geração distribuída. Não acho que vão, em vez de trocar todos os seus motores e não sei o quê, o cara vai botar uma placa no telhado. Você acha de consórcio, né? Para botar a placa no telhado. Isso. Então, assim, é isso que eu acho que vai acabar acontecendo. Eu, sinceramente, acho que as distribuidoras estão comendo mosca, porque o supridor mais legal que tinha que ter para energia distribuída tinha que ser distribuidor. Eu sempre brinco, por que tem que distribuir no fio? Distribui na placa, né? Eu acho que não é mais uma eficiência, digamos, no sentido de economia de energia. Eu acho que é uma eficiência no sentido que o Nelson estava colocando, de uma energia mais inteligente. Isso. Vamos fazer uma energia mais inteligente. Agora, ao mesmo tempo, tem a velha questão das distribuidoras. Tá bom, mas olha só, a distribuidora comprou aquela montoeira de megawatts-hora para dar para os clientes, para não sei o quê, não sei, e faz o quê? Então, Leontina, desculpa cortar claro, você aí, mas isso aí é uma questão de modelo institucional do setor. Eu acho que uma das questões que nós precisamos de resolver no modelo institucional do setor é a separação de fio e energia. Não tem sentido a distribuidora ser responsável por comercializar a energia. A distribuidora devia ficar só com a parte do fio. Eu concordo, mas eu vou além. Eu acho que, à medida que você tiver micro-redes e GD e uma série de outras coisas, e armazenamento, eu acho que vai ter menos fio. Então, eu acho que o papel da distribuidora teria que ser repensado, porque o fio é que nem... Você lembra do telefone que era discado? Provavelmente Fábio não lembra. Mas tinha um telefone que era discado. Houve uma época em que ter telefone era patrimônio declarado no imposto de renda. E celular era sorteado. Eu fui sorteada para ganhar para poder comprar um celular. Então, isso foi um modelo que morreu. Hoje em dia, meus filhos não sabem nem o que é isso. Outro dia acharam um telefone de disco aqui, acharam o máximo. A distribuidora ela tinha que se adiantar.
a esse ponto. Eu acho que fio é uma coisa que está marcada, não vou dizer que esteja marcada para morrer de hoje para amanhã, mas é uma coisa que vai perder muita importância. Eu acho que a distribuidora ela tinha que se transformar numa grande prestadora de serviços. Não tem ninguém que conheça o cliente como a distribuidora. Então, por exemplo, o agregador de reduzir a demanda tinha que ser a distribuidora, porque é ela que conhece, é ela que sabe onde está pegando, não só porque não tem energia, depois que tiver energia, você vai ter que reforçar a rede aqui ou ali para atender um cliente específico ou não, de repente, dizer para o cliente, meu bem, vá para aquele outro canto, vai ser mais barato, enfim. Eu acho que a distribuidora ela tinha que ser uma grande prestadora de serviços e esse modelo tinha que ser completamente repensado, muito além da redução da Leontina, carga. é isso aí, é o que os britânicos chamam de transição de DNO para DSO. DNO é Distribution Network Operator. Passar para DSO, que chama de Distribution System Orchestrator. É como se fosse o maestro. Que é o maestro da orquestra. É o maestro, né? Exato. E não tem ninguém que conheça melhor a rede e o cliente do que a própria distribuidora. Isso. Esse papel ela não é uma supridora de um meio de transporte apenas. Exato. Né? Porque o fio é um meio de transporte. Ela é uma orquestradora de uma solução para uma determinada região que envolve geração distribuída, envolve microgrid, envolve armazenamento de energia. Se você tem muita geração distribuída e você não tem rede ou acesso à geração centralizada, você precisa do armazenamento de energia. Exato. E aí entra a tal da tecnologia do hidrogênio, que vai linkar isso tudo, que vai fazer o armazenamento de energia e você vai poder gerar energia a partir do hidrogênio, você vai usar o hidrogênio como combustível para os carros, você vai usar o hidrogênio em células de combustível para injetar energia numa determinada rede. Esse é o cenário do futuro. Agora, para migrar do cenário atual para o cenário futuro, nós precisamos de repensar o modelo institucional do setor. Sim. Eu ia dizer isso, eu não preciso chegar na popularização do hidrogênio, para isso eu precisava preparar hoje a distribuidora, sabe? Eu acho que a distribuidora, como tal, ela não vai existir. Então, ou bem ela se prepara para essa transição, ou bem ela vai dar lugar a alguém que faça isso. Com certeza. E é aquela questão que o Fábio está falando. Se você fala em agregador disso, você já está vendo candidatos a fazer isso. Ou bem ela vai pegar isso, ou bem alguém vai tomar conta. Né? E eu gostaria que fosse a distribuidora, porque é em quem eu confio, é quem eu conheço, é o meu relacionamento. Né? Com certeza. Enfim, é isso. Muito bem. E muito interessante. E a última pergunta para a gente terminar. Muita gente falava no início, quando se falou em redução voluntária de demanda, que era um racionamento, né? Um racionamento voluntário. Né? O que nós estamos vivendo, na verdade? É um racionamento? É um racionamento... Fábio, tem umas palavras que as pessoas usam que não são totalmente inadequadas. É igual a palavra apagão. Vai ter apagão, não vai ter apagão? É muito comum nós ouvirmos aí na imprensa não especializada o uso desse termo apagão e o uso do termo racionamento, né? Eu acho que, na realidade, nós estamos passando por um período de restrições, medidas estão sendo tomadas, eu não sei ainda a efetividade dessas medidas, nós não conseguimos ainda quantificar quão efetivas serão essas medidas, mas, por outro lado, estão sendo tomadas medidas também pelo lado da oferta, como essa contratação de energia de reserva de 800 megawatts médios. Então, eu não acredito
que teremos racionamento. Por quê? Até lá, uma série de medidas serão tomadas e vai depender, vamos aguardar a efetividade dessas medidas. O meu ponto é assim, eu não gostaria de usar, porque aí fica semântica, sabe? É assim, é racionamento, é racionalização, é não sei o que mais. O nome que eu vou dar, ele está muito associado a uma decisão governamental. É uma decisão das instituições. Então, eu gostaria de colocar da seguinte forma: nós estamos vivendo uma grande escassez. Ponto. Se vai ter racionamento, se não vai, o que vai, é uma coisa que vai depender das ações e até da generosidade da natureza. Agora, se você me perguntar se existe o risco de faltar, seja lá o nome que você queira dar para isso, sim, na minha cabeça existe o risco de faltar e ele é alto. Porque, principalmente, quando você vê muita chuva, isso vai ficar gravado, então vocês vão ver depois, lá para janeiro, fevereiro. Quando você vê uma primavera fria e chuvosa, historicamente, se você pegar os dados históricos, há uma primavera fria e chuvosa, sucede um verão quente e seco. Então, assim, se a dinâmica da meteorologia não sofrer uma anomalia, que pode sofrer, evidentemente, mas se não sofrer, a gente deve ter um verão seco e quente. Verão seco e quente é a pior coisa que tem, porque, por um lado, não vem água, e, por outro lado, a demanda explode. Se você quiser comprar um ar-condicionado, compre agora, que está na hora, porque no verão não vai ter. O que costuma acontecer é que acaba o ar-condicionado no verão, não tem mais. Então, assim, eu acho que sim, existe um risco de faltar. Qual é a medida que vai ser tomada nessa altura? Não sei dizer. Mas sim, existe o risco de faltar, e sim, nós estamos vivendo uma grande escassez. E eu ficaria muito feliz de ver essa mensagem ser passada para o público ter noção do que nós estamos vivendo e ter noção do que isso pode fazer, porque um país que quer crescer, ele precisa de energia. Depois de tudo que nós vivemos na pandemia, caramba, a gente merecia uma volta, né? Minimamente tranquila. Então, a gente pode ter uma volta minimamente tranquila se o consumo for controlado. Né? Agora, o meu ponto sempre é assim, vamos pensar em 2% ao mês? 2% ao mês, se fosse linear, que não é, ao longo de 12 meses, eu estaria falando de praticamente 25% de redução. Né? Se eu colocasse um pouquinho de redução, uns 2% ao mês, eu teria 22 tão mais confortável. Pode ser que, quando chegar a falta desses 25%, eu não tenha mais condições de fazer face, enquanto, nesse momento, eu ainda teria. Né? É isso. Não quero parecer alarmista demais, não, mas a minha avó dizia que precaução e... Como é que era? Água benta e caldo de galinha, precaução e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então, um pouquinho de cuidado seria tão bom. É verdade. Maravilha. Estamos, então, chegando ao fim de mais um episódio do Brasil Energia Debate. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a Leontina e ao Nelson pela disponibilidade, de participar pela conversa. Né? Muito obrigado. E obrigado você também que nos assistiu. Confira os outros episódios que estão aqui neste canal no YouTube. E, novamente, para ser lembrado de nossos próximos programas, inscreva-se no canal e ative as notificações. A cada 15 dias, não se esqueça, todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, um novo episódio do Brasil Energia Debate estará disponível. Porque a energia é o nosso papo. Muito obrigado e até mais.